Nós vamos ler do verso 27 ao verso 32. Hoje nós vamos adentrar um assunto inteiramente complexo, que é a questão do adultério, do divórcio, do novo casamento. Então, nós vamos dividir o sermão, nós vamos expor o texto todo até o verso 32, mas no próximo domingo nós vamos nos dedicar exclusivamente ao tema adultério, divórcio e novo matrimônio. Esse vai ser um tema que nós vamos explorar, percorrendo toda a Escritura Sagrada no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. O texto mais claro sobre esse assunto vai estar no capítulo 19, mas já foi ventilado aqui, precisamos tratar dele com mais detalhe posteriormente. Então, Mateus capítulo 5, verso 27 a 32, diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Oremos a Deus. Graças nós te damos, Senhor, por tua palavra aqui. Te pedimos humildemente nessa noite. Desvenda os nossos olhos, Senhor, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Senhor Jesus Cristo passa agora para o segundo elemento tratado com os fariseus acerca da obediência da lei. Quando, na introdução, de maneira direta, ele vai dizer no verso 20, quando ele introduz o assunto, que ele vai falar homicídio, adultério, no capítulo 5, 20, ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muitas dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então aqui ele está lidando com a prática da lei dos fariseus e como aqueles que fazem parte do reino de Deus devem obedecer à lei. E um dos pontos de contato entre o homicídio e o adultério está no aspecto externo da obediência. Os fariseus simplesmente, eles não matavam alguém fisicamente, mas eles não tinham problema com ódio. Eles poderiam, por exemplo, oferecer uma oferta, um culto a Deus, tendo inimizade, sendo inimigo de alguém. Para eles não havia problema nisso. Jesus vai exatamente mostrar: importa que você se reconcilie com o seu irmão. Então ele começa a lidar com o coração, que é exatamente a expressão do Evangelho. Em outras palavras, o pecado não está no aspecto externo, mas ele está na origem. Não que o aspecto externo não seja pecaminoso, mas você não vai vencer o pecado combatendo o aspecto externo se você não guardar o seu coração. O que Jesus está ensinando diretamente é: se você não guardar o seu coração, se você não combater o pecado na origem, você está pronto para ser um fariseu. Você está pronto para viver uma vida moral, justa, aparentemente. Mas o seu coração está dominado pelo pecado. Então Jesus passa agora a lidar com esse tema voltado ao adultério. Não é diretamente voltado ao adultério. E o que é que causa o adultério? Quais são as causas do adultério? Alguns expositores da Bíblia, eles vão dividir entre o capítulo, eles pregam o capítulo 25, 27 a 30, e depois vão pregar do 31 a 32, porque eles entendem que são assuntos distintos.
Eu realmente não acredito assim. No meu entendimento, aqui o texto está falando de dois aspectos que levam ao adultério, certo? O primeiro aspecto do adultério é a impureza do coração, é a impureza do olhar, é o não tratar com a fonte do pecado, que é o coração. E segundo, ele vai falar que o que leva ao adultério é o divórcio. Veja que coisa impressionante. O divórcio leva ao adultério, quando não feito dentro do padrão que Deus ordena, no caso da relação sexual ilícita. Então, o que leva ao adultério é o coração que não é guardado e aí cria dentro a luxúria, o prazer pelo pecado e vive, usando um termo mais claro, não é? Muitas pessoas não vão a prostíbulo, mas tem um prostíbulo dentro do coração, podem dizer assim. E por outro lado, você tem aqueles que vão se divorciar, expondo o cônjuge ao adultério, levando o cônjuge à possibilidade do adultério. E aí nós vamos ver a gravidade do que isso significa. A gravidade do que isso de fato significa. Importante aqui, irmãos, nós temos a consciência. Veja o verso 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Interessante que no verso 21, por exemplo, ele tá entrando em choque, botando em xeque a interpretação dos fariseus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Não é? Aqui no verso 27, ele não entra na interpretação, ele apenas diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Aqui ele está citando a lei diretamente. Mas na segunda parte, no verso 28, quando ele passa a expor o eu, porém, que é parte fundamental dessa narrativa, eu, porém, ele passa a descrever o que estava no pensamento dos escribas e fariseus quando interpretavam essa lei. Veja bem, eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja como é interessante que aqui nós temos um princípio. Jesus Cristo estabelece: não adulterarás. Então, qual era o princípio dos fariseus? Adulterar é você apenas se deitar com alguém que não é sua esposa fisicamente. Mas aí ele vai dizer um outro ponto. Ele vai conectar com esse mandamento o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, aí a questão já não é simplesmente a quebra de tal mandamento. Agora está de respeito à cobiça no coração, o desejo no coração. Então, aonde eu tenho que quebrar, onde eu tenho que matar esse pecado? No coração. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É interessante que esse olhar aqui, irmãos, é o olhar da luxúria, é o olhar que revela a maldade, é um olhar que prescruta, é um olhar que deixa a pessoa acanhada, é um olhar maldoso. Não é simplesmente olhar. Não é apenas olhar para uma mulher. Não é dizer: eu olhei para a mulher. Não é olhar para a mulher. É esse sentimento que está no coração. A maldade que está no coração. E é importante dizer, irmãos, que aqui a fonte do pecado não é apenas do adultério, mas da fornicação, de qualquer outro pecado. É o olhar com o olhar. É o olhar com o olhar impuro. É o desejar no coração. Perceba que a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo se revela grandemente aqui. Quando a palavra diz que quem odeia seu irmão é assassino, quer dizer, quebrou o mandamento de Deus: não matarás. Ele está dizendo porque a fonte do assassinato é o ódio. Se você odeia, você vai matar. Aqui ele está dizendo: a fonte desse pecado é a luxúria, é o pensamento mal,
é o pensamento do coração. E aqui é importante dizer, não é, pensar não é exatamente o pecado, desde que seja com a pessoa certa, na hora certa, casado, você tendo a pessoa que você ama, sendo seu esposo, sendo seu marido. Não tem nenhum problema desse pensamento. O problema desse pensamento está em fazer aquilo. Porque aí o que acontece? Muita gente vai correr para o outro extremo, vai entender que até a intimidade de marido e mulher é errado. Não é isso que a Bíblia ensina, pelo contrário. A Bíblia nos manda desfrutar disso, que é a bênção do relacionamento no casamento. A intimidade do marido e mulher no casamento, não fora dele, mas no casamento. E veja que olhar com um olhar impuro no coração, já adulterou com ela, aí ele passa a descrever o que é que eu tenho que fazer, a seriedade da minha ação. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Verso 30, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Corta e lança de ti. Alguém vai dizer, bem, então esse texto é literal, não é? Não é exatamente o sentido, não é literal, porque senão era uma contradição de termos. Jesus aqui está estabelecendo que a fonte do pecado está no coração. Por que eu vou cortar minha mão se meu coração continua impuro? Percebe? Então, não é esse o sentido do texto. Veja, a impureza está no coração, não na mão. A impureza está no coração, não no olho. Eu posso arrancar o olho, mas se meu coração continua impuro, o que eu resolvi? Um dos pais da igreja entendeu esse texto literalmente e se castrou, entendendo que era assim que deveria ser feito. Não resolveu nada do seu problema, porque o problema está na mente, está no coração. Então não é a questão, então o texto não tem o sentido literal já de natureza. A natureza dele não é literal, pelo fato do que nós estamos vendo aqui. Então qual é a natureza dele? A natureza dele é mostrar a seriedade de tal pecado, a prática de tal pecado, a destruição que ele causa. Veja que ele logo nos lembra da nossa eternidade. Em ambos os casos ele diz: convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele continua, de novo, convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O pecado não deve ser alimentado, ele tem que ser colocado na morte. A origem do pecado, ele não é para ser alimentado, é para ser morto na origem, na fonte, no coração. O pensamento veio, não é? Uma frase que se diz muito de um reformador é que você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse e faça um ninho na sua cabeça. Muitas vezes você não pode impedir que um pensamento chegue na sua mente, mas você pode impedir que esse pensamento se instale na sua mente e faça morada e cresça e tome a forma do pecado. Você pode matar ali na fonte do pensamento que nasce no coração. O que é que eu tenho que fazer, irmãos? E aí, eu aconselho aos nossos jovens: fujam da internet sem compromisso. Você não tem o que fazer, sai da internet. Se você tem uma coisa para fazer, objetiva, séria, importante, faça. Mas se não é, sai da internet. É uma porta de entrada para muita destruição de jovens na nossa geração. Revistas que levam você a pensamentos imundos, rasgue todos, jogue fora. Não se associe com tais coisas. Não alimente isso no seu coração.